Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso o amigo do noivo pode estar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão que o noivo lhe será tirado do meio deles. Então sim, jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres arrebentam o vinho e se derrama, e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus é muito humano nas suas conversas com as pessoas, nas suas orientações. E ele sempre usa uma linguagem que as pessoas podiam compreender bem. Ele fala do pano, né? Sinal que ele viu a mãe dele muitas vezes costurando, né? Colocando remendo em roupa. Sinal que muitas vezes ele viu as mulheres colocando remendo. E sempre a pessoa procura um remendo mais ou menos igual ao da roupa velha, né? Senão fica muito destacado. A hora que a pessoa vai, principalmente quando a gente colocava remendo, o pessoal mais antigo aí, né? Que a gente trabalhava na roça ou em qualquer lugar, tinha roupa que rasgava, a gente remendava. Hoje não, é difícil a gente ver alguém com remendo, né? Muito difícil, mas o povo mais antigo aí, dos 60 anos para trás, né, usou muito remendo, né, muito remendo. Até mesmo a gente criança, os calção rasgava aqui que a gente ficava sentado brincando, né, rasgava na nádega. E aí a mãe costurava remendinho, né, para a gente não andar rasgado. Então quantos remendos eu vi minha mãe fazendo? Muitos, né? E é lógico que sempre procura um pano igual. Mas Jesus também está falando desse remendo que a gente vai colocando na nossa vida, né? Às vezes a gente vai remendando muita vida com coisas novas. E coisa nova vai estourar a nossa vida, não vai dar certo, né? O novo de Deus, ele é o remendo mais velho que tem, né? Porque o remendo de Deus é colocar a nossa vida aonde ela não deveria ter saído. Então, porque todo pecado não faz parte da minha vida. Então, quando eu coloco a graça de Deus no lugar do pecado, santifica aquele lugar e fica curado. E o remendo fica perfeito, né? Fica bonito, não aparece. Então, quando eu troco a vida, às vezes as palavras que machucam, que ferem, por uma palavra de amor, olha, remenda muitas pessoas perto de nós, né? Devolve para o coração dela a alegria que as nossas palavras tinham roubado. É um remendo maravilhoso. Quando a gente vai lá, pede perdão, né? Olha que remendo lindo, né? Quando a gente vai atrás de uma pessoa que a gente ofendeu, machucou, que a gente foi meio ingrato, né? E a gente pede perdão para a pessoa. Oh, me perdoa, eu fui meio estúpido com você. Olha que remendado que dá, né? A pessoa fica feliz com aquele remendo, né? Na hora a gente não teve uma atitude correta, mas a gente vai lá e remenda. Opa! Então Jesus disse, se você coloca o remendo certo, a roupa vai ficar boa e a sua veste vai ficar, você vai poder usá-la. Mas se o remendo vai colocar outro remendo, que é uma coisa que não vai trazer alegria para aquela pessoa, vai rasgar de novo. Ai, porque, olha, você me perdoa, porque eu fui assim meio ignorante, mas porque você é pior do que eu, tem hora. Olha, remendo ruim, né? Você já colocou defeito na pessoa. Além de
Pediu perdão, mas colocou o remendo novo, né? Remendou com coisas piores ainda, né? Ai, porque às vezes eu sou chato, mas tem hora que você é pior do que eu. Olha, não remendou, né? Descosturou, rasgou de novo. Tentou emendar e acabou sendo pior. Tem coisas que a gente faz assim, né? Então, Jesus está falando do remendo. Olha, quando você for remendar alguma coisa, é para que aquele remendo fique perfeito, fique harmonizado, não vai causar mais problema, não vai ficar rasgando de novo. A roupa pode até acabar, porque a gente vai morrer, a roupa acaba. Mas aquele remendo fica resistente ao mal. Então, quando vai remendar, ele está dizendo, cuidado com o remendo que você vai colocar. Coloque um remendo bom. Então, quando eu vou até uma pessoa, eu vou para levar algo novo da graça de Deus. Porque as coisas de Deus santificam aquela situação e torna o remendo perfeito. Outras coisas não servem. Você vai lá perto de uma pessoa que você machucou, que teve uma atitude grosseira, aí você fala só assim, me desculpa. A pessoa, tá bom, está desculpado, mas você curou o coração dela? Não cura, desculpa não cura o coração de ninguém. Mas quando você fala, me perdoa, olha, é diferente. Não é diferente? Quando você fala, me perdoa, fulano, eu vim cá para te pedir perdão. Ou você vai na casa dela e fala, me desculpa, eu vim cá para pedir desculpa. A pessoa fica feliz com a desculpa, não? Não, mas se ela fala, me perdoa, aí você fala, meu Deus, ela saiu da casa dela para me pedir perdão, está vendo? É um remendo perfeito, que vai dar resistência, que vai dar consistência. Então, Jesus está falando desse remendo, que a gente deve colocar quando a gente vai. E ele fala também da aliança, ele vai mostrar como é importante, né, a vida das pessoas. Por isso, naquele tempo, jejum, né, vai falar do jejum, do vinho novo em odres. Odres. O que era odres? Era uma pele de camelo ou de algum animal que eles costuravam de uma forma para carregar água. Vocês já viram muitas pessoas, às vezes em filmes, as pessoas carregando uma coisa de couro com a tampa que enchia de água, né? Ou coloca vinho para carregar alguma coisa. Então, os odres também tinham os odres desses de couro. Por isso que ele está falando que rebenta. Não tinha tonel como hoje, porque antigamente não tinha madeira, quanto tem agora. Principalmente lá no deserto, não tinha madeira. Então, se fazia de pele de camelo, pele de ovelha, ou mesmo de cabrito, ou mesmo de algum animal. Eles faziam os odres para carregar água, vinho, tudo era carregado nesses odres, né? E é lógico que quando o couro enchia de vinho, ele conservava ali, mas ele envelhecia depois de um certo tempo. E se você colocasse vinho novo, ele ia explodir, porque tem muito gás, o vinho dá muito gás. Então, explode. Ele está mostrando também essa comparação, né? O homem que está na sua vida, ele precisa sempre colocar as coisas que ele vai colocar nova, é coisas de Deus. Não coloque coisas velhas dentro do seu coração, porque elas vão só fazer você, se você coloca coisas novas num odre velho, e você não quer mudar de vida, vai ficar só sempre explodindo, né? A nossa vida é assim, se a gente não coloca as coisas de Deus dentro, o pecado vai só aumentando. Porque o pecado vai vir coisas novas todo dia vai aparecer coisa nova. Todo dia vai aparecer uma reclamação, vai aparecer pessoa irritada, vai pessoa falando alto, vai aparecer pessoa gritando, pessoas aproveitadoras, vai aparecer tudo quanto é coisa nova. Vai aparecer na televisão, vai aparecer na internet, tudo aparece coisa nova. E vai entrando, e vai explodir a nossa vida, né? Todo mal vai explodir a nossa vida. Então, Jesus, cuidado com esses vinhos novos que você coloca às vezes. O vinho novo, para Jesus, é Ele é o vinho novo. Ele é o vinho novo que entra e santifica a nossa vida. Então,
à medida que eu vou me tornando uma nova criatura em Deus, eu vou me colocando as graças de Deus e vou me tornando um homem novo. Então, por isso eu posso receber todas as coisas novas em Deus, né? A riqueza de Deus. E hoje nós vimos ele falando também do jejum. Por que é preciso fazer jejum às vezes? Quem pode fazer jejum? Por que a igreja prescreve o jejum para mim e para você? Porque é para que eu saiba que é um dos pilares da fé cristã, os pilares da nossa vida. Às vezes se coloca 3 pilares para a nossa vida. Primeiro, a palavra de Deus. Quem tem a palavra de Deus anda com segurança. É um homem seguro, porque ele conhece os mandamentos de Deus, conhece a lei de Deus, conhece os desígnios de Deus, portanto ele não vai ficar pecando, não vai ficar se explodindo por aí, não vai cometer loucura. Depois o segundo pilar é a oração. Porque através da oração eu recebo as graças. É ali eu sei aonde está o reservatório do céu. Porque eu tenho um tesouro no céu. E Deus abre, né? Lá no livro do Deuteronômio 28. Se você obedecer à voz do Senhor teu Deus e guardar no teu coração os seus mandamentos, eu vou abrir os reservatórios do céu para mandar no tempo necessário para a sua vida. Olha que coisa linda. Então, Deus tem uma promessa de mandar no tempo necessário. Eu vou abrir os reservatórios do céu para que o trabalho de sua mão seja abençoado, para que a chuva chegue no tempo oportuno, para que você receba as graças de Deus no tempo oportuno. Porque você está rezando, você está juntando o tesouro no céu, para que no tempo da dificuldade, Deus abre os reservatórios do céu e abastece a sua vida e a sua casa. Então a oração é este pilar para a nossa vida. E o jejum é para quê? Para controlar, é para uma mortificação, para dizer que eu tenho controle sobre a minha vida. Né? Quando a gente faz jejum, é para dizer que eu consigo controlar a minha boca. Se eu controlo a minha boca, eu controlo os meus pensamentos, eu controlo os meus olhos, eu controlo o meu coração, eu consigo domar, porque a boca é perigosa. Se a pessoa não tem mais controle da boca, ela não tem mais controle do corpo. Ela não consegue mais controlar, e vai entrar todo tipo de vício. Todo tipo de palavras que pode machucar, que ferir, porque não tem controle da boca mais. Perdeu. Eu não consigo fazer jejum. Faça abstinência. Abstinência, às vezes a pessoa não pode comer porque está doente. Mas quem não está doente, tem condição de fazer jejum. É treinamento, tudo na vida é treinamento. Então, nós vamos treinar, vamos ter disciplina. O jejum me dá disciplina, ele me faz fazer renúncia, me faz fazer escolha. Ele é essencial, é uma escola de pedagogia para mim, para educar os meus sentidos, os meus desejos. Qual que é o sentido? Olfato, tato, paladar, audição. Se eu controlo pelo jejum, eu tenho disciplina na minha boca, do meu ouvido, nos meus olhos. Porque Jesus vai dizer, aonde estão os seus olhos, está o seu coração, está a sua vida. Se seus olhos andam nas trevas, nas misérias, nas desgraças, você vai ficar vendo isso. Mas se está em Deus, você verá a glória, a graça, a alegria, a paz, a bondade, a força, o ânimo. Né? Por isso nós vimos a primeira leitura de hoje. Uma história lindíssima, né? De Jacó e Esaú, 2 irmãos. Então ele vai falar para a gente comparar um pouco a nossa história, porque às vezes nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos da mesma família de Deus. E por que tem essa diferença às vezes entre um e outro? Por causa do desejo, por causa da vontade que está. Desejo, ele alimenta os sonhos. Vive de sonho. E a vontade é o que realiza os desejos. Se a minha vontade é boa, meus desejos serão
humanos, dignos, honrados, justos. Se meus desejos são ruins, minha vontade é péssima, eu vou fazer só coisas erradas. Então, olha, dois homens que nasceram, Esaú e Jacó, é filho de Isaac. Isaac casou aos 40 anos, no livro do Gênesis, depois você vai ver, aos 25, ele casou. A mãe morreu e o seu administrador do pai foi buscar uma noiva para ele e trouxe Rebeca. E ela chegou para casar com Isaac. E ela casou, só que ela era estéril, não podia ter filho. Isaac rezou, pediu a Deus que ela fosse fecunda, que Deus desse a graça dela ter filhos, para que ele pudesse continuar a progenitura que ele tinha prometido ao pai, que Deus tinha prometido a Abraão, que ele teria uma descendência. Então Deus concedeu a Rebeca a gravidez e ela teve um casal de filhos gêmeos. E ela via que havia muita luta lá dentro do ventre materno. Então, e ela foi rezar, perguntar para Deus, por que essas crianças ficam agitadas dentro do meu ventre? Aí Deus disse para ela, porque serão dois povos fortes. Serão dois povos que vão ser muito forte, poderoso. Só que o mais novo irá dominar sobre o mais velho. Mas ela não entendeu. E aí o que acontece? Quando nasceu Esaú primeiro, que era meio vermelho, peludo, e depois nasceu Jacó, grudado no calcanhar dele, um atrás do outro, né? Mais velho só questão de nascimento, porque era gêmeos, né? Não é velho, mas de nascimento. E pela lei, todo primogênito era o abençoado. Por isso que Jesus é o primogênito. Por isso que todo primogênito era consagrado a Deus. Todo primogênito era uma pessoa consagrada a Deus. Por isso, o pai ia consagrar Esaú a Deus. Só que, um dia, lá, Jacó era uma pessoa mais delicada. Esaú era guerreiro, forte, gostava de caçar. E Jacó era um homem mais centrado, mais calmo, mais dócil, mais amoroso. O outro era mais violento, mais brigão. E um dia Esaú chegou, Jacó estava fazendo uma comida gostosa. Um prato de lentilha com guisados lá. E Esaú viu aquilo, estava com fome e pediu um prato. Olha, você podia me dar um prato dessa comida? E Jacó falou, eu dou. Desde que você me ceda a progenitura, a bênção de Deus. Ele falou, o que vale uma bênção de Deus para mim? E renunciou à bênção de Deus, por causa de um prato de comida. Então, a mãe escutou que Esaú tinha vendido a bênção de Deus, renunciado à bênção de Deus por causa de um prato de comida. Mostrando que às vezes a gente renuncia às bênçãos de Deus, porque às vezes por causa de um copo de cachaça, né? Um cigarrinho de maconha. Olha quantas vezes a gente renuncia. Por causa de uma mentira. A gente renuncia a bênção de Deus por causa de mentira. Por causa de um roubo. Pegar R$1, eu estou renunciando à bênção de Deus. Olha como é que é, né? A gente troca a bênção de Deus por causa de R$1. Como que a gente é estúpido às vezes, né? Como que a gente... Uma mentira. Troca a bênção de Deus por mentiras. Por impurezas. Aí vai trocando, olha, vai trocando a bênção de Deus. Vai deixando a bênção de Deus por causa de coisas. Por causa de um sapato. Rouba, mente, engana, é desonesto, fala mal. Olha, troca a bênção de Deus até por falar mal dos outros. Porque quando a gente fala mal, a gente está amaldiçoando a pessoa. A gente troca a bênção de Deus por tantas coisas. Às vezes tem marido que troca por um adultério. Olha quantas coisas as pessoas fazem. Ou uma mulher, né? Por uma prostituição. Troca a bênção de Deus por tudo. Deixa de ser abençoado para ser indigno, para ser ladrão, para ser mentiroso, para ser prostituta. Olha quantas coisas que a gente faz.
A gente troca a bênção de Deus por muitas coisas. E a gente às vezes nem tem ideia. Mas a gente troca. Então, isso que ele está falando. E aí, nesse momento da leitura de hoje, a mãe viu que era a oportunidade de Jacó receber a bênção do pai. Porque ele queria a bênção. Porque ele sabia que se o pai dele o abençoasse, ele seria o homem mais abençoado da face da terra. E por isso, tudo que Jacó quis na vida foi a bênção do pai e a bênção de Deus. E ele tornou o homem mais abençoado na Bíblia. Porque ele buscava a bênção de Deus. Tudo que ele ia fazer, ele conseguia, porque ele se sentia um homem abençoado. Porque às vezes a gente não consegue muitas coisas. Porque às vezes a gente não se sente abençoado por Deus. Então, mesmo que parecia o que eles fizeram, que Rebeca e que Jacó não foram honestos, que tentaram enganar, Isaac não enganaram, porque o outro vendeu a progenitura, o outro não queria saber da bênção, o outro não dava valor. Então, olha, 2 filhos, um que dava valor à bênção e o outro que não dava. Qual que deu certo na vida? Lógico que é o que estava na bênção. Então, Jacó, por causa desta bênção, tornou o homem abençoado. Tudo que ele fez, ele prosperou, deu certo, a sua vida, tudo que ele punha a mão dava certo. Ele realizava, porque ele prismava pela bênção de Deus. Imagina se nosso pai, como Jacó fez hoje, tivesse, no dia que a gente tivesse uns 13, 15 anos, se nosso pai tivesse chegado perto de você, perto de mim, né, e disse assim: meu filho, senta aqui, eu vou te abençoar, eu e sua mãe vamos te abençoar. E tudo que você vai fazer, seja no seu estudo, seja no seu trabalho, seja no seu namoro, seja no seu casamento, ou seja na sua vida consagrada, tudo que você for realizar, você será um homem abençoado por mim, pela sua mãe e por Deus. Daria errado a nossa vida em alguma coisa? Lógico que não. Porque aonde que a gente fosse, a gente ia se sentir vencedor. Como falta essa bênção? Por que a gente se sente fracassado, derrotado, miserável? Porque a gente se sente amaldiçoado. Então, como é importante o pai sentar com o filho, com a filha e abençoá-los. Como é importante nós, filhos, reconhecer que a bênção do pai e da mãe nos dá a riqueza da glória de Deus. Como é importante o filho também saber desta bênção e viver esta bênção em sua vida. Então hoje Deus nos trouxe aqui para que a gente saiba disso. Como é importante a bênção para nós. Senão a gente vai sempre se sentir derrotado, miserável, fracassado, porque a gente não se sente abençoado nem por Deus, nem pelo nosso pai, nem pela nossa mãe e nem por nós mesmos. É interessante que desde o momento do nosso batismo, seu pai te abençoou, marcou você com a bênção, porque ele traçou sobre você o sinal da cruz e marcou você com o selo da bênção. Então você é abençoado desde o momento do seu batismo. A cada missa Deus nos abençoa. Só que a gente anda tão derrotado e às vezes não vê essa bênção, porque a gente está vivendo ainda aquelas coisas velhas do passado e a gente não vê a bênção de Deus. Então todas as vezes que você vai à missa, Deus te abençoa e marca você com o selo da bênção. Por isso nós fazemos o sinal da cruz, marcando mais uma vez, para que a gente se sentisse abençoado. Então hoje quero que você saia aqui com essa graça no coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero pedir agora, assim como tu foste abençoado, desde o ventre materno, dai-me esta graça também hoje. Se meu pai e minha mãe não falaram para mim desta bênção, hoje eu estou entendendo a graça da bênção de Deus. Para que eu viva, porque desde o momento do meu batismo, o meu pai e minha mãe, os meus padrinhos, os sacerdotes, me marcaram com a bênção de Deus. E eu quero viver esta bênção. Se algum dia eu me sentir derrotado, fracassado, amaldiçoado, agora eu tenho certeza
Agora tenho que certeza Deus me marcou com a bênção dele. que Deus me marcou com a E bênção se eu dele. troquei as bênçãos de Deus Se eu troquei as bênçãos por de Deus alguma situação por alguma situação que fosse de maldição para a minha vida, que fosse de maldição, eu quero renunciá-la. eu quero E renunciar. quero pedir ao sangue de Jesus que me lava Quero pedir ao sangue de toda e Jesus qualquer que- maldição, de toda e qualquer de toda e maldição, qualquer palavra de maldição. toda e qualquer palavra de E que eu maldição, seja este homem novo, que eu veja esse homem abençoado e santificado abençoado e santificado no sangue redentor de Jesus, sangue redentor para de sair Jesus, daqui uma pessoa nova, para sair daqui uma pessoa, um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro filho de que Deus, vive as bênçãos de Deus vive as bênçãos e as suas graças. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!